Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia. Eu não consegui gravar essa semana, vou fazer agora uma gravação sobre ciclos e vou escolher Mercúrio para falar sobre Mercúrio. Depois eu vou falar sobre Vênus e Marte. A gente tem muita coisa acontecendo no céu até o dia 6 de março, que é quando Vênus e Marte entram em Aquário e abrem um ciclo novo, associado com a vida amorosa, associado também com conhecimento, com as pessoas, com os relacionamentos de modo mais amplo, porque Aquário é um signo de amizades, de movimento, é um signo de esperança, é um signo de futuro. Agora eu escolhi falar de Mercúrio, mas eu queria também comentar com vocês sobre o clube de membros, porque muita gente ainda não entende o que é clube de membros. É uma assinatura que você faz, tem um botãozinho embaixo do vídeo que diz assim, torne-se membro. E aí você clica. Eu, na verdade, nunca cliquei, porque eu não sei como é que funciona para mim. Eu já fui membro de vários canais de inglês. Quando eu cliquei, entra para você usar o teu cartão e pagar uma assinatura, que no meu canal é R$ 79. Eu fiz um único valor e um único conteúdo, porque você pode ter vários valores e vários conteúdos, mas isso seria trabalhoso para mim de conseguir administrar. Então você paga uma assinatura que você pode cancelar quando você quiser. E o que está rolando nesse clube de membros é conteúdo sobre casa 4, casa 10, envolvendo os nodos lunares, as 12 casas, Câncer e Capricórnio, a Lua nas casas, a Lua nos elementos, a Lua nos signos. Eu publiquei sobre séries. A ênfase maior são sempre os nodos lunares. E aí eu queria colocar para vocês que vocês podem fazer parte do clube de membros, entrar, seguir o conteúdo, e se você não gostar, você sai. É a única maneira que dá para eu conseguir organizar um curso. Aí pode ser que depois de 3 anos de curso eu consiga fazer uma síntese disso tudo e publicar um livro, ou não. Porque eu gosto mais do conhecimento pela web mesmo, pela internet, que eu acho mais rápido de pegar. Mas talvez possa mandar traduzir para o inglês, enfim, e publicar, né? Enfim, o que eu queria colocar para vocês hoje é várias coisas. A primeira, eu sinto que na hora em que eu estou atendendo, às vezes pessoas que têm algum conhecimento de astrologia fazem uma redução do próprio mapa ou uma redução da estrutura da família a algo do tipo, somos todos teimosos porque somos todos signos fixos. Legal, ok. O que mais? Porque quando você faz astrologia, e é por isso que a astrologia é uma das grandes, e talvez a melhor definição da astrologia, é que ela é o estudo dos ciclos de vida, dos ciclos que a gente enfrenta, das crises que a gente enfrenta, das transformações que nós e a natureza enfrentamos para evoluir. É isso. A astrologia é o estudo dos ciclos. Então, você vai estudar o desenvolvimento de uma pessoa, não porque ela só tem signos fixos, ou porque você entra em pânico porque descobre que tem 2 cálculos diferentes para a roda da fortuna. Uau! Qual o seu roteiro de vida? Porque eu não pago uma consulta para alguém me dizer que eu sou intuitiva. Eu não pago. Ou para alguém me dizer que eu sou teimosa. Desculpa, mas eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero saber o que eu faço com isso. Eu gosto de cinema, eu gosto de roteiro, eu quero saber para onde que eu estou indo. E quero saber o significado das experiências, das diferentes idades que eu vivi e por que eu vivi. É isso que me interessa. Eu não pago uma consulta para me dizer
que quando eu fico ansiosa, eu como muito. Péssimo para mim, né? Ok, é uma verdade. Então, astrologia é o estudo dos ciclos. E a gente fala de ciclos de renovação e de crise. Quando eu comecei a organizar o conteúdo para o clube de membros, que eu tive que dar uma força maior para as casas de água, só falta um texto que eu quero fazer sobre a casa 8, mas a ênfase é mais na casa 12 e na casa 4, mas eu vou fazer um texto sobre tentação para a casa 8. Foi o que faltou. Eu falei da casa 8, mas falta ir um pouco mais fundo. Uma coisa que eu queria colocar para vocês, se você é humano, você encarna para evoluir, para se transformar. Você não pode ser a mesma pessoa que você era com 4, 5 anos de idade. Tanto que existe uma colocação de alguns psicólogos e psiquiatras que o psicótico está congelado na infância, o narcisista está congelado na infância, ele não sai daquele sentimento, daquela sensação, daquela maneira de perceber o mundo. Existem dois personagens da literatura que eu queria fazer uma comparação. Eu tenho uma cliente minha que escreveu um livro sobre Peter Pan, e Peter Pan é um ser encantado, ele não muda, tanto que no final do livro ele volta com a mesma idade de sempre para seduzir, para convidar os filhos da Wendy para a Terra do Nunca. É assim que o livro termina. Pinóquio é mais humano do que um personagem da literatura inglesa chamado Oliver. Oliver é um livro do Dickens em que o menino, que é órfão, não se contamina pela maldade do mundo. Ele foge do orfanato, onde ele pede mais um prato de comida e ele é perseguido, ele foge desse orfanato, ele vai cair numa Londres e vai se envolver com bandidos, com os meninos que roubam a carteira das pessoas, ele vai conhecer o que existe de pior em termos de sociedade e ele não se contamina. Na verdade, os personagens principais de Oliver são outros, que roubam a cena o tempo inteiro. Porque ele é o mesmo. Ele é um protagonista que passa ao longo dos outros personagens, e são os outros personagens que fazem a história, porque quando ele termina adotado por um casal que se apaixona por ele, porque ele é um menino angelical, ele é o mesmo menino, ele não mudou nada, ele não se contamina, ele é um encantado. E Pinóquio não. Pinóquio provou do bem e do mal. Pinóquio teve a chance de provar do mal e de, por isso, se tornar humano, por conhecer a sombra. Merece se tornar humano. Pinóquio talvez fosse geminiano com ascendente em touro, porque tem a coisa da mentira, mas ele é um boneco de madeira. Então, talvez com a lua em Capricórnio, porque é filho de um pai bastante velho e sozinho, solitário, e ele tem a chance de amadurecer. O nódo lunar norte dele deve ser em Capricórnio. Ele é mais humano do que o Oliver. O Oliver é como o Peter Pan. Ele começa a história, ele termina a história da mesma maneira. É o mesmo personagem, não mudou nada. A maldade passa por ele e ele não prova do bem e do mal. A gente encarna para se transformar, a gente encarna para viver crises, a gente encarna para estar se desfazendo, se desmanchando, se diluindo na casa 12, na casa 4 e na casa 8. São as 3 grandes casas de crise que antecedem as casas de identidade, ascendente, casa 5 e casa 9. E para você saber quem você é, você tem que entregar alguma coisa, você tem que se despojar de muita coisa que você recebeu, ou da sua geração, ou da família, ou da propaganda, quem sabe no mundo que a gente vive isso é possível. Eu queria abordar com vocês Mercúrio. Eu vou falar de várias mudanças de fase, talvez eu ainda grave hoje, e se eu quiser jogar 2 vídeos no mesmo dia, isso para mim não é nenhum problema, embora o marketing diga que não pode fazer, mas eu fiquei muito tempo sem gravar, talvez eu jogue. Depende de eu ter tempo hábil para fazer.
Mercúrio, porque o Sol entrou em Peixes ontem, sexta-feira, dia 18, não é isso? Hoje é 19, 20, 21, é isso. Mercúrio, no dia 24 de fevereiro, ele vai estar em quadratura com Urano, Mercúrio em Aquário em quadratura com Urano, que é o signo que rege Aquário. É de uma importância absurda em termos de liberação de ideias, liberação da curiosidade, que é uma qualidade humana, liberação do querer saber mais e o conhecimento como fonte de transformação, o conhecimento como fonte de crescimento pessoal, de transformação. Então, se você tem preguiça de estudar, se você tem preguiça de devorar um livro, se você tem preguiça de dominar outro idioma, aqui, dia 24 de fevereiro, 11h20 da noite, mentaliza, sai dessa preguiça. Netuno em peixes, Júpiter em peixes, Sol em peixes, tanto faz. Você pode fazer, você pode mergulhar no conhecimento prático que você vai usar no teu dia a dia de trabalho. Você pode mergulhar no conhecimento da astrologia para saber um pouco mais sobre você. Você pode mergulhar no conhecimento de uma filosofia hindu, da cabala, do que você quiser. Saturno e Mercúrio já estão juntos, mas numa conjunção de 7 graus. Sol e Júpiter e Netuno em peixes, trazendo a possibilidade da liberação da intuição. E a Lua em Sagitário ajudando a vencer o problema do sotaque na língua estrangeira. No dia 2/3, Saturno está a 18 graus de Aquário, 59 minutos, junto com Mercúrio. Então, é uma vibração completamente diferente. É uma vibração do conhecimento focado, uma vibração do conhecimento, não da liberação, né? Porque Urano faz assim. Saturno não faz assim. Saturno não diz eureka. Depois da eureka do Urano, o Saturno condensa. O Saturno vai lá e dá uma direção, dá um foco. Então, se você precisa de um conhecimento mais estruturado, se você precisa de um conhecimento mais aprofundado e estruturado, acho que a palavra certa de Saturno é essa. Foco e estrutura, organização mental, para você poder mergulhar no conhecimento, inclusive 2/3, 1h30 da tarde, que é Saturno Mercúrio, o ascendente é Gêmeos. Então, são 2 céus, porque Mercúrio quadratura Urano, 24/2, 23 horas e 20 minutos, ascendente Sagitário, Lua em Sagitário. Dia 2/3, 13h30, ascendente em Gêmeos, céu de São Paulo. Júpiter em conjunção com o Sol, é o dia da Lua Nova, se não me engano, é o dia da Lua Nova. Aqui vai formar a Lua Nova em seguida, mas eu vou voltar para a Lua Nova, que é outro departamento. Aqui o que eu quero chamar a atenção é para a força de Mercúrio, que é fundamental na comunicação. Saturno conjunção Mercúrio, 1h30 da tarde, 2 de março, ascendente em Gêmeos. Mercúrio é fundamental na comunicação, fundamental para que teu namorado, tua namorada, o pai, ou mãe, o amigo, o irmão, ou chefe, ou par profissional, saibam pela tua autenticidade, pela tua espontaneidade, o que você realmente pensa. Algumas pessoas têm um poder de comunicação motivador, né? Outras pessoas têm uma comunicação que às vezes cansa. Quem lida com pessoas sabe disso. Pode ser uma pessoa maravilhosa, com ideias fantásticas, mas o modo, porque Mercúrio também é isso, o modo como você se comunica. Então, às vezes, ela fala num tom muito baixo, ou às vezes ela fala num tom decrescente, que muitas vezes denuncia uma certa negatividade diante da vida, uma certa tristeza, aí depende. Mas o que importa é que a ponte para o outro, que é o que representa Mercúrio, essa ponte pode estar quebrando, pode estar rachando.
Ou então fica cada um de um lado da ponte gritando para o outro e o outro não escuta, porque tem o vento. É fundamental. Outro dia eu fiz um mapa de uma menina que só, graças a Deus, uma meia hora antes da consulta terminar, é que ela me deu uma informação que eu não sabia desde o início. Eu ia, graças a Deus, porque eu tinha entendido uma história completamente diferente da história que ela estava contando. Porque como a ansiedade dela, que não ajuda em nada na comunicação, era muito grande, ela já começou a história, vamos dizer assim, tem uma jornada que ela está fazendo e ela já começou a história no fim da jornada. Mas ela não está no fim da jornada, ela está no meio. E essa parte primeira, que eu precisava saber o quanto que ela caminhou e como que ela se organizou na primeira fase da jornada, eu entendi uma coisa completamente diferente. Quando deu meia hora que faltava, aí eu falei assim, mas eu acho que não é por aí, para mim não faz muito sentido. Aí ela me deu uma informação, porque você precisa, para você poder fazer uma previsão correta, você precisa saber em que terreno você está pisando. Você pega alguém com quase 40 anos, com uma história de vida cheia de escolhas, você precisa saber o que aconteceu em determinados períodos, você até checa o mapa, o que estava acontecendo quando Saturno transitou sobre o Sol, quando Júpiter estava em Sagitário, que antecedeu o período da pandemia, se a coisa estava fluindo e só parou por causa da pandemia, ou se a coisa não estava fluindo, mesmo em 2019, profissionalmente falando, no caso dessa menina. Então, você precisa saber em que terreno você está pisando. Tem clientes meus que eu posso atender por telepatia, porque quando eles me fazem alguma pergunta pontual, às vezes entre as consultas, eu sei o mapa de cor, entendeu? De repente, não preciso nem ver o mapa, eu sei o mapa de cor, porque são pessoas que eu atendo há mais de 30 anos. Mas quem eu nunca vi, eu preciso saber exatamente toda a trajetória para saber se aquela opção que ela está fazendo hoje realmente tem a ver. Então, se a comunicação falha, ela perde a consulta dela e eu queimo meu filme, no sentido de dar uma orientação que não é correta. Porque naquele período que eu estou acreditando que ela foi numa direção, na verdade ela já estava costurando, cozinhando a opção que ela está fazendo agora. E aí, em 30 minutos, um pouco mais do que isso, a gente conseguiu reverter e dar a opção, dar a previsão, a orientação absolutamente correta. Então, além da questão de você passar a verdade, passar a verdade de uma maneira clara, que no caso dela, pela ansiedade mesmo, de querer ver o projeto dela rodando mais rápido, o que é absolutamente possível. E aí eu saí da necessidade dela investir mais e demorar mais tempo, porque eu não estava entendendo que muitos passos já haviam sido dados para a orientação, que é o contrário, está pronta, vamos embora. Vamos embora, porque aí esses planetas que estão falando de abertura de ciclo novo já são para mostrar a cara para o mundo no sentido profissional, que era o grande desafio dela, porque não faltava nenhuma consistência. Era um desses mapas do elemento terra e eu estava entendendo que ainda faltava consistência. Não falta, porque o astrólogo não tem evidência. Então eu preciso saber, uma pessoa que eu estou pegando pela primeira vez, eu preciso saber de toda a trajetória, eu preciso checar os trânsitos e as progressões anteriores para saber se ela realmente está pronta ou se ela está dando uma viajada. Então, a palavra, a comunicação e também a expressão do corpo, tudo isso é importante. As expressões, uma pessoa que fale de uma maneira, num tom muito baixo, que te obriga a se esforçar para estar ouvindo, que coma as últimas sílabas das palavras, ela vai ficar muito trancada nela mesma, porque vai ser difícil chegar nela, vai ser difícil entender o que ela precisa. Outro dia eu perguntei para o menino, o teu chefe sabe das tuas intenções dentro da empresa? Aí ele falou assim, deve saber. Eu falei, não, não deve saber. Por que ele vai saber? Ele não é adivinho, você tem que sentar, marcar uma hora com o sujeito. Posso te dar uma boa data para você fazer isso, mas ele precisa saber.
Então, lógico que a comunicação, que esse Mercúrio vai ser ajustado ao cenário. Num cenário mais conservador, você conversa de uma maneira um pouco mais sofisticada. Num cenário familiar ou de amizades, você pode usar outras palavras, usar outras expressões. Você vai se amoldar, mas você precisa ser claro, você precisa falar de uma maneira que o outro compreenda o que você está colocando, para que o outro possa, e se for uma questão profissional e objetiva, fala até mais de uma vez, para deixar assim muito claro, porque você vai ter aquele tempo de consulta, ou você vai ter aquele tempo de reunião com o chefe. Não é, de repente, você poder explicar no dia seguinte para tua namorada, para o teu pai, para tua mãe ou para tua madrinha o que você realmente deseja. Às vezes é aquele tempo de consulta, aquele tempo de reunião com o chefe, em que você, aquele gatilho, né? Aquela entrevista da dinâmica profissional, onde você precisa saber se colocar de uma maneira verdadeira, inteligente e clara, para que o outro possa te receber ou te dizer não. Eu acho que de repente o teu perfil é outro, eu acho que de repente o que você está buscando, essa empresa, essa oportunidade não pode te dar. Mercúrio é fundamental, ele está aí o tempo todo no nosso dia a dia. E ele nos ajuda muito a perceber o mundo com mais clareza e a nos fazer perceber também com mais clareza para os outros, sem dar trabalho, tá bom? Super obrigada por ouvir.